A Santa Casa de Misericórdia de São Paulo prometeu pagar até o fim do mês o salário de novembro de parte dos funcionários e o 13º. E o hospital suspendeu por tempo indeterminado as consultas, cirurgias e exames. Apenas os casos de urgência estão sendo atendidos. A direção diz que está orientando os pacientes com procedimentos marcados a procurar postos de saúde perto do bairro onde moram. A Santa Casa realiza por mês 4.000 cirurgias, 31.000 consultas e 150.000 exames. Uma auditoria independente verificou que o hospital tem uma dívida de 773 milhões de reais. Uma motorista com sinais de embriaguez bateu em 6 veículos em 3 ruas do bairro da Aclimação, região central de São Paulo. Uma garrafa de vodka foi encontrada no carro. O teste do bafômetro indicou que ela tinha ingerido bebida alcoólica. A mulher foi detida e levada a um hospital. Pelo segundo dia seguido, bandidos fizeram um arrastão na linha vermelha, uma das principais vias do Rio de Janeiro. Durante o ataque da manhã de hoje, motoristas abandonaram os veículos perto do complexo de favelas da Maré e fugiram a pé. Motociclistas voltaram na contramão. Testemunhas contaram que os assaltantes jogaram pedras e barras de ferro para obrigar os carros a parar. A Defesa Civil decretou estado de emergência em 16 cidades da Bahia por causa das fortes chuvas dos últimos dias. O sul do estado é a região mais afetada. Na cidade de Ilhéus, houve deslizamento de uma barreira. A capital paulista também sofreu com as chuvas. Nas zonas sul e leste, várias ruas ficaram alagadas, deixando alguns carros submersos. O trânsito travou. Operação Lava Jato, o jornal Estado de São Paulo teve acesso à delação premiada de Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras. Ele citou 28 políticos supostamente envolvidos no esquema. Paulo Roberto Costa prestou 80 depoimentos ao longo de 2 semanas entre agosto e setembro e apontou parlamentares, ex-ministros e ex-governadores que teriam se beneficiado dos desvios de dinheiro da Petrobras. 10 são do Partido Progressista. Entre eles, Mário Negromonte, ex-ministro das Cidades, Ciro Nogueira, senador pelo Piauí, e o ex-deputado federal Pedro Correia, que está em prisão domiciliar por envolvimento no Mensalão. Do PT são 8. Destaque para Antônio Palocci, ex-ministro dos governos Lula e Dilma, Humberto Costa, líder do partido no Senado, Gleisi Hoffmann, senadora e ex-ministra-chefe da Casa Civil, e Cândido Vacareza, deputado federal. O PMDB também aparece com 8 nomes, como os do presidente do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara, Henrique Eduardo Alves, Edson Lobão, ministro de Minas e Energia, e da ex-governadora do Maranhão, Rosiana Sarney. O PSB e o PSDB aparecem com um nome cada, e ambos já morreram. O ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, e o tucano Sérgio Guerra, ex-senador. Em nota, os 2 partidos afirmaram que confiam na integridade de Eduardo Campos e Sérgio Guerra. Os outros citados negaram qualquer tipo de envolvimento com Paulo Roberto Costa e afirmam desconhecer o esquema. E novos nomes devem surgir em breve, apontado por outro réu. A delação premiada do doleiro Alberto Youssef foi homologada hoje pelo ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal. Pelo acordo, se a investigação apontar que o doleiro omitiu informações, ele perderá o direito aos benefícios, que incluem a redução da pena em caso de condenação. E a ex-gerente executiva da Petrobras, Venina Velosa da Fonseca, foi ouvida hoje em Curitiba pela Força-Tarefa da Lava Jato. Venina disse que alertou a presidente da estatal, Graça Foster, sobre as irregularidades em 2009. Mas Graça Foster disse que só soube de tudo há um mês. Bom, o jornal teve acesso então a essa delação, teria acesso à delação, né? Bom usar esse verbo, condicionar um pouco essa questão. Agora, o Bob Juliano aqui, Fox, ele está perguntando se isso é para tirar o foco, os julgamentos envolvidos da Petrobras, a saída, porque o procurador-geral disse que vai denunciá-los em fevereiro. Será que é para tirar o foco com as festividades de final de ano e cair no esquecimento? Ou vocês acham que não tem vez, caso Petrobras, vai sim para o Banco dos Réus? Eu acho, William, que vai para o Banco dos Réus, porque é uma pressão política muito grande da opinião pública. Mas eu temo quando os envolvidos estão representados em todos os partidos que exercem poder efetivo na Câmara e nos governos,
porque se todo o poder está envolvido, aí sim a chance de apuração será muito pequena. Se nós tivéssemos um bode expiatório, 2 ou 3 pessoas, um partido, uma situação, uma direção da Petrobras, mas essa podridão estrutural, coletiva e absoluta de todos os governos, ela vai fazer com que essa investigação tenha um problema. Para poder investigar, teríamos que eliminar tudo. Também acha isso também, Bolso? É catastrófico, mas é verdade, né? Porque acho que eles contam com isso. Você tem o presidente do Senado e o presidente da Câmara. Você tem políticos que têm força em todos os partidos, ícones que nos deixaram agora, né? Ícones políticos brasileiros. Mas a sensação que eu tenho é que é um balé, né? É um teatro já organizado. É no final do ano, aí o assunto vai morrendo um pouquinho, aí volta a opinião pública, mas aí surra o assunto, coloca ad nauseam, né? Para você ir meio que esquecendo, vai meio que ficando amortecido com o assunto e as coisas mudam muito pouco, né? Eu acho que não dá para negar que existem evoluções nesse campo, mas é tudo muito tímido. A sensação que eu tenho é que no final, o que vai acontecer? Alguém vai em cana mesmo? Alguém vai botar aquela algema e ficar lá puxando uma etapa alguns anos de verdade, né? Quando isso vai acontecer? Ó, o Júlio aqui pelo WhatsApp, Salvador, Bahia, ele fala que apesar dos pesares, a Petrobras ainda segue firme. Inclusive, hoje o Jorge Soros, que é aquele milionário, comprou ações da Petrobras. A Petrobras ainda é maior do que todos os escândalos, mas um dia também o Império Romano foi maior do que todos os outros impérios, né? Quanto tempo a Petrobras aguentará esta saraivada de denúncias e essa perda de valor nominal e perda de valor das ações é muito difícil. A compra do Jorge Soros é muito mais simbólica do que prática. E as novas revelações da ex-gerente Venina Velosa inspiraram a charge da semana do cartunista Paulo Caruso. Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Envenena, Venina. Da cama que eu durmo só dá você. Olha aqui, ó, já que a gente falou em perdão, aqui o Oscar de Castro aqui pelo Twitter, por falar em perdão, como perdoar esses políticos? Bem, na verdade, eu acho que a ideia medieval, da teologia medieval, é odiar o pecado e amar o pecador. Ou seja, combater a corrupção em todos os níveis, desde as corrupções pessoais, individuais, atomizadas, até este alto escalão. Perdoar não quer dizer não punir. São 2 coisas distintas, né? Ou como se dizia na lei do Talião, se você perdoar o lobo, você pune a ovelha. O Ministério Público mandou a Prefeitura de Taquari, no interior do Rio Grande do Sul, recolocar a estátua do ex-presidente Costa e Silva, derrubada de uma praça pública. O busto foi inaugurado em 1976 para homenagear Arthur da Costa e Silva, nascido em Taquari. Ele governou o Brasil entre 1967 e 69, durante a ditadura. Depois da divulgação do relatório da Comissão Nacional da Verdade, no início do mês, sugerindo o fim das homenagens aos militares, a Prefeitura resolveu derrubar o busto. Mas, segundo o Ministério Público do Rio Grande do Sul, a medida fere a Constituição Federal, que estabelece ao agente público a obrigação de proteger a cultura e a memória do país. Bom, aqui em São Paulo há pelo menos 12 ruas, avenidas e praças com nome de pessoas que tiveram bastante atividade no regime militar. E há uma movimentação para tirar o nome dessas ruas, para redefinir esse mapa. Como é que você vê isso, Carnal? Bem, a nossa Comissão da Verdade recomendou no seu relatório que os nomes e a memória da ditadura sejam retiradas. Há um caso escandaloso em São Paulo, que é uma rua homenageando um torturador, confesso. Acho isso mais grave até do que qualquer. As questões seriam, como já foi dito aqui, inclusive, substituir o nome de um grupo que matou por outros que tenham matado. Ou não punir ou não pensar naquelas pessoas que mataram e torturaram, como Getúlio Vargas. Vamos tirar o nome da GV? Getúlio foi um ditador que levou mais gente à cadeia, provavelmente, do que a ditadura militar de 64 a 85. Vamos mudar o nome das avenidas Getúlio Vargas, vamos mudar o nome de tudo relacionado a Getúlio. A memória histórica é produzida pelo momento, o diálogo do presente com o passado. Então, ela acaba produzindo este efeito interessante de
mudar o passado de acordo com tendências contemporâneas. Isso ocorre no mundo inteiro, isso ocorre muitas vezes em história. E aí, Bosco, corre-se o risco de apagar a história, esse momento, essa passagem do Brasil? Depois da explicação técnica do professor, o que eu posso dizer, no meu campo pessoal, me gera muito desconforto qualquer tipo de ligação, de homenagem à ditadura militar brasileira, porque foi algo que eu vi pequeno e tinha uma sensação muito ruim. Então, me parece, para mim que estive lá, embora ainda criança, me parece completamente fora de propósito manter esses nomes lá. Agora, chegando num ponto como Getúlio Vargas, né, que talvez a trajetória dele tenha transcendido uma questão ou outra gravíssima, né, de impulsos tirânicos dele. Né? O Michael Kovacic aqui pelo Twitter. Homenagear pessoas que fizeram um desserviço à pátria é outro desserviço, mas histórico. Na verdade, nós mudamos constantemente, né, em história, para lembrar que a cidade fundada de São Petersburgo virou na Primeira Guerra Petrogrado, virou depois da morte de Lenin, Leningrado, e depois voltou a se chamar São Petersburgo. Retirar o nome de uma praça, retirar o nome do viaduto Costa e Silva, trocar um nome é uma coisa importante, a história não será apagada com este nome. Talvez, ironicamente, poderíamos pensar que a maior crítica que se possa fazer ao general que implantou o AI-5, que foi Costa e Silva, é deixá-lo com o nome do elevado, ou seja, para caracterizar um ataque à sua memória. Maricel de Pelotas aqui, ó. Apagar não é apagar a história, e sim fazer uma revisão dessa história. Reforma política já, a 7ª e última enquete da campanha do Jornal da Cultura, do jornalismo da cultura, discute o recall. É um instrumento que permite ao eleitor avaliar os políticos e, se necessário, caçá-los um ano após as eleições. Para votar, acesse o nosso site, cmais.com.br/jornalismo. Aí no canto superior, a enquete, entra aí, responda a enquete. Você é a favor da revogação de mandato eletivo, chamado recall? Sim ou não? A regra em debate na Comissão de Constituição e Justiça do Senado já está sendo discutida lá, permite caçar mandatos no Legislativo e no Executivo através de um referendo popular. Essa avaliação de mandato pode ser individual ou coletiva. No caso de cassação, outra eleição é programada para preencher as vagas. Vamos ver a votação até esse momento? Sim, a favor da revogação do mandato eletivo, 96,34%, não, 3,66%. Isso ocorreu, Leandro Carnal, na Califórnia, não é isso? Com Arnold Schwarzenegger, né? Ele aproveitou uma cassação que a legislação californiana permitia através de um abaixo-assinado e ele foi eleito. Nós estamos superando uma ideia clássica de democracia representativa, no qual o mandato é fixo de 4 ou 8 anos, introduzindo uma ideia mais de acordo com a raiz grega, em que o mandatário não é exatamente um representante com um mandato fixo, mas tem um diálogo intenso com seus eleitores. Num mundo de mudanças constantes, de atomização de informação, no mundo líquido, a ideia de que alguém fique 8 anos sem precisar prestar contas e possa ficar no Senado, por exemplo, 8 anos, é muito. É boa essa ideia, ainda que eu acho difícil de ser implementada. De ser implementada em âmbito nacional, né? Exatamente. Você pode fazer, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem lá a questão do voto distrital, né? Uhum. Aí você teria que mudar um pouco mais, fazer uma reforma um pouco mais profunda. Uma reforma política enorme que retire essa atomização partidária, que torne os partidos orgânicos, que permita um intercâmbio mais intenso entre quem deu o voto e quem recebe o mandato, para voltar a uma ideia que pode parecer exótica para as pessoas, quando o Papa Pio XI disse que a política é a mais cristã de todas as vocações, porque você vai abrir mão da sua vida pelo bem coletivo. O quanto essa definição nos parece estranha, mostra como nós estamos imersos num outro campo da política. Bosco, você é favorável ou contrário à questão do recall? Favorável. Agora, cai na questão que você colocou, né? O julgamento no Brasil, né? Você já consegue imaginar aquele grupo gigante de políticos, aí protela, fica para o ano que vem, o número de casos julgados, o juiz que está julgando foi escolhido e tal. É difícil manter a fé, né? Eu acho que eu mantenho a fé por alguma coisa que eu não posso explicar, porque parece que nada resiste ao Brasil. É uma boa ideia, mas que a gente consegue imaginar 400 mil maneiras onde a máquina de corrupção brasileira, que é uma das criaturas mais eficientes do planeta, vai conseguir levar essa ideia a cabo.
Bom, e a enquete se encerra na próxima quarta-feira, mas a campanha Reforma Política já volta no começo do ano que vem com os seminários envolvendo autoridades, jornalistas e comentaristas da TV Cultura. Em 29 de janeiro, o seminário será em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paulista. E em 9 de fevereiro, com o Instituto de Estudos Avançados e com o Núcleo de Pesquisas de Políticas Públicas da USP. O parlamento cubano aprovou por unanimidade a retomada das relações diplomáticas com os Estados Unidos. A partir de janeiro, turismo, comércio e atividades financeiras serão facilitadas entre os dois países. Do lado americano, o presidente Barack Obama vai adotar decretos para enfraquecer o embargo comercial determinado por lei e burlar a oposição no Congresso, que prometeu barrar qualquer medida pró-Cuba. A partir de janeiro, serão aprovadas viagens, exportação de materiais de construção, telecomunicações e agrícolas, reguladas pelo Tesouro americano. O governo também está analisando a retirada de Cuba da lista dos países terroristas. Nas ruas de Miami, houve um novo protesto. Cuba ainda é uma nação terrorista. Os Estados Unidos não vão ganhar nada em retorno pelo gesto de boa vontade, disse este dissidente cubano. Barack Obama declarou que entende as críticas, mas disse que é hora de mudanças. Se fazemos algo há 50 anos e nada muda, temos que tentar algo diferente. Em Cuba, o clima ainda é de festa. Os 3 homens libertados pelo governo de Washington participaram com o presidente Raul Castro da sessão do parlamento, que aprovou a retomada das relações com os Estados Unidos. Hoje, o nome do segundo prisioneiro solto pelo regime comunista foi divulgado, Rolando Sarraf Trujillo. O agente duplo, especialista em codificação de textos, trabalhava para o serviço secreto cubano, mas repassava informações para a CIA. Ele ficou 20 anos preso e foi enviado para os Estados Unidos. Bom, essa fala do Obama é importante ou é mesmo? Tem que ser assim? Vamos fazer alguma coisa de diferente para ver no que dá agora, Carnal? O Obama prometeu fechar Guantánamo, não fechou até agora, quase 6 anos de mandato. O Obama prometeu muitas coisas, mas este ato é um ato histórico. Provavelmente porque o Obama quer um registro mais impactante, midiático, pensando já no final do seu mandato. Mas é um ato histórico. Resta, então, agora apenas Coreia do Norte, como uma sobrevivência da Guerra Fria, país dividido e ainda com risco de guerra entre as duas partes. Boscoli, a Cuba é bastante rica em termos musicais, não é isso? Sim, desde o seu início, antes mesmo do Castro, né, assumir e criar o ensino musical obrigatório, já era um lugar de onde vinham grandes influências, né? A própria criação, né, o desenvolvimento do jazz nos Estados Unidos e Nova Orleans passa muito pela música latina. Tem uma exuberância musical e formas que são profundamente intuitivas, que você consegue dançar e tal, mas quando você presta atenção, elas são muito complexas do ponto de vista musical. Não é fácil tocar música cubana, não é algo que as pessoas se animam, um cara pega um cavaquinho e tal, um surdo e começa ali. Tocar música cubana é algo que precisa, para tocar de verdade, tem que estudar de verdade. Você acha que o mundo da música ganha com essa abertura? Ganha muito porque, claro, há grandes artistas, né, de música pop e de jazz que vieram de Cuba. Agora, esse intercâmbio agora fica muito mais ativo, né? Sobretudo porque a música pop americana tem tido muita influência dos estados do sul nesse momento, né? Miami, sobretudo Atlanta, na Georgia, estão próximos, né? Acho que eles vão fazer uma ponte literal, né? E vão inaugurar um novo resort lá. Ó, Diogo Moba aqui pelo Twitter. A ditadura Castro não aguenta um mês sem embargo americano. Intensa troca comercial leva à democracia. Não é verdade, porque a intensa troca comercial com a China há 30 anos só piorou o PCC chinês. Na verdade, a democracia ela ocorre com economias de mercado ou não, né? Eu gostaria que isso fosse verdade, mas nós temos ditaduras no mundo como a chinesa que têm uma integração na economia mundial absoluta. Agora, Leandro, essa abertura ou essa aproximação é estritamente a questão econômica que está em jogo? Não, eu acho que há várias questões. Há uma questão de superar um problema que o governo Eisenhower, o governo Kennedy, o governo Johnson, todos os presidentes tentaram assassinar Fidel Castro, tentaram invadir Baía dos Porcos, fizeram bloqueio em função da crise dos mísseis em outubro de 62. Tudo isto
deu errado. Então, voltando ao Einstein, não é científico, não é esperar um resultado se você continua diferente, se você continua com a mesma experiência. Na verdade, é provavelmente o ato mais poderoso para transformar Cuba é integrá-la. Ou seja, se não podemos vencê-lo, vamos nos juntar a ele. Veja, daqui a pouco a Austrália tem mais um dia de terror com mortes de crianças e mais. Pesquisa Ibope mostra onde mais se ouve música brasileira no país.